Ei, gente, tudo bem? Após a apresentação de todas as partes do nosso globo ocular, né? Do olho humano, a gente vai fazer algumas considerações dentro das próximas aulas acerca dessas partes, mas de forma isolada, não é? Evidentemente que o momento mais importante e culminante do estudo da ótica da visão, ele se dá no momento em que a gente se aprofunda na região ali do sistema córnea cristalino. Como nós já apresentamos, o cristalino, ele na verdade, ele é uma lente de natureza convergente, tá legal? Ele pode ser alongado ou comprimido, e isso se deve ao músculo ciliar. A gente conversou, a gente falou sobre a retina, falou sobre as partes que protegem o nosso olho, que são os humor vítreo e aquoso. Observe sempre a posição de cada um. Não há tamanha necessidade em termos de concurso, mas para que você entenda com melhor e maior propriedade o olho humano, né? Nosso globo ocular. Por exemplo, aqui eu estou mostrando para você duas daquelas partes. A íris, que é essa região aqui externa à pupila, não é? A pupila, você sabe, ela é um buraco, não é? Ela é um orifício circular, evidentemente, e o diâmetro dessa pupila, é muito importante que você saiba que o diâmetro da pupila ele é variável. Mas variável de acordo com o quê? De acordo com a incidência luminosa, a quantidade de luz que chega aos nossos olhos. A variância do diâmetro da pupila se deve ao fato da maior ou menor quantidade de luz que chega aos nossos olhos. Ela funciona basicamente assim. Quando nós temos uma baixa incidência luminosa, quando nós temos pouca luminosidade, a tendência da nossa pupila é sofrer uma dilatação. Ela aumenta o diâmetro para que permita que a maior quantidade de luz adentre ao globo ocular. De forma contrária, quando você tem uma região de muita luz, de muita luminosidade, a pupila reduz o diâmetro, contraindo, para permitir apenas a quantidade de luz necessária para que a nossa retina, então, entenda e consiga interpretar o objeto que gostaríamos de ver. Tá legal? Então, aqui eu mostro para vocês a função básica da pupila, que é a graduação da quantidade de luz que penetra no olho, que adentra no olho. Não esqueça, o diâmetro da pupila é variável, aumentando o diâmetro, dilatando a pupila para pouca luminosidade e contraindo a pupila, evidentemente, quando houver regiões de muita luminosidade. A íris, ela vem aqui apenas decorando aquela região colorida ao redor da pupila, ou castanho, ou verde, ou azul, tá legal? Vamos continuar então com outras partes do globo ocular. E então, gente, vamos lá? Olha só. Nós vimos agora há pouco que o sistema pupila íris é responsável pela adaptação visual, sempre de acordo com a quantidade de luz
do ambiente. Essas partes do olho humano, o sistema córnea, cristalino, músculo ciliar, são as partes responsáveis pela acomodação visual. Bom, o que a gente precisa saber aqui? Que o sistema córnea cristalino constitui, na verdade, um sistema de lentes. Para simplificar o nosso estudo, nós vamos entender que, basicamente, a principal lente desse sistema é exatamente o cristalino, tá bom? O cristalino, ele naturalmente é uma lente de natureza convergente, tá legal? Muito bem. O problema é que o cristalino, ele pode ser adaptável, né? Ele pode, em função dos músculos ciliares, ele pode produzir uma máxima distância focal, como pode produzir uma mínima distância focal. Quem é responsável por essas questões de divergência para a visão é, na verdade, o músculo ciliar. De que forma funciona? Esses músculos nas extremidades do cristalino pode fazer com que ele achate ou alongue. Da seguinte maneira: quando o músculo ciliar ele alonga, esse cristalino aqui, ele achata, diminui e produz uma determinada distância focal para a lente. Só que quando o músculo ciliar ele se vê contraído, por sua vez, o cristalino ele estica, ele alonga, produzindo uma outra distância focal, uma outra divergência para o cristalino, que é uma lente. Então, entenda bem, acomodar visualmente é o quê? O sistema aqui, olha, músculo e cristalino serão adaptáveis para produzir ou máxima ou mínima distância focal de acordo com o que você enxerga. Para objetos mais próximos, você precisa de uma determinada acomodação visual. Aí o sistema músculo ciliar e cristalino entra em ação. Se você precisa enxergar objetos a grande distância, o sistema músculo ciliar e cristalino entra em ação para que você tenha uma focalização para o objeto a grandes distâncias. Exatamente por esse estica, contrai, alonga, comprime, que esses músculos, com o passar do tempo, eles vão cansando, não é verdade? E aí, então, nós entraremos na questão dos defeitos visuais, ok? Esse que eu acabei de falar é um defeito visual muito comum para pessoas de idade um pouco mais avançadas, que é a chamada presbiopia ou vista cansada. Todos nós teremos a vista cansada em função de todo esse exercício que o sistema muscular do globo exerce. Tá legal? Isso aí nós vamos ver então com o andamento das nossas aulas, ok? Gente, continuando então a interpretação das outras partes do olho humano, observa, eu melhorei aqui toda essa região aqui do sistema córnea cristalino, músculo ciliar, pupila, íris, humor vítreo e reduzi a isso, para um melhor entendimento, tá? Porque o que nos importa agora é interpretar como são formadas as imagens. Então vamos lá.
A imagem é sempre formada na retina. Observa que a retina é muito próxima ao nervo óptico e aqui existe uma grande concentração de células fotossensíveis, células sensoriais, que decodificam, transformam o sinal luminoso que chegam a elas, transformam em impulsos elétricos que vão ser percorridos pelo nervo óptico, chegando ao cérebro, e aí o cérebro entende aquilo como sendo uma imagem decodificada de um objeto. Essas células responsáveis pela decodificação de sinais luminosos em sinais elétricos são os cones e bastonetes, aqui o nervo óptico, onde será canalizado toda essa informação. A retina, no fundo do olho, na parte anterior, na parte diametralmente oposta ao sistema córnea cristalino, é justamente o local onde serão conjugadas ou formadas as imagens. Como funciona a imagem conjugada por um olho normal? Entenda bem, vamos entender como olho normal o emétrope. Vamos entender então a emetropia como sendo a característica de um olho humano de conjugar imagens exatamente sobre essa retina. Tá legal? Eu vou mostrar aqui para vocês basicamente como é que funciona a imagem conjugada por um emétrope, aquele que possui um olho normal. Não esqueça que o emétrope conjugará a imagem sempre sobre a retina. Atenção, mais uma vez, eu simplifiquei todo aquele sistema e transformei apenas numa lente convergente e o mais importante está justamente aqui no cristalino, o desempenho do cristalino. Não esqueça nunca que o cristalino é uma lente convergente. Então vou tentar mostrar para vocês basicamente como funciona a imagem conjugada na retina de um emétrope. Vamos lá. Então eu vou tentar mostrar para você aqui como funciona a imagem então conjugada exatamente sobre a retina de um emétrope. Raios luminosos provenientes do objeto atingem toda a região da lente cristalino que é convergente. Tem um raio aqui muito legal, muito bacana, gente. Observa esse raio luminoso aqui. O raio luminoso que atinge exatamente esse ponto da lente, seguindo a trajetória original sem sofrer desvio. Esse elemento aqui da lente convergente do cristalino é exatamente aquele elemento centro óptico que nós estudamos nas lentes esféricas. Tá legal? Os demais raios sofrem suas devidas refrações e convergem exatamente para esse ponto. Entenda bem, aqui, extremidade do objeto, aqui, extremidade da imagem, ok? Obtidas então as devidas refrações, eu agora vou mostrar para vocês como vai ficar a imagem conjugada lá exatamente sobre a retina desse emétrope. Está aqui então, gente, objeto conjugando imagem sobre a retina. Sobre a retina, imagem conjugada, olho normal, olho emétrope. Observa que a imagem ela é invertida, mas evidentemente a decodificação do sinal no nosso cérebro, o cérebro vai entender que essa imagem invertida é proveniente de um objeto na posição direita, ok? Os próximos assuntos serão, então, acerca dos defeitos visuais, então, tá legal?